você vai ter que dormir tarde, a igreja demora, né. Não, gente, é uma coisa tão, né. Meu E Deus. aí, se ela soubesse o valor de Jesus, Então. como é valioso, né. E ali o Senhor começou a me tocar para eu começar a pregar nas redes sociais. E começou outra batalha, Ah, porque eu não queria. O sim. Senhor falou: "Todo o seu testemunho, tudo que você viveu, você vai contar". E eu falei: "Senhor, vão me achar doida". Senhor, e ele me trouxe essa passagem, 1 Coríntios, né, 2:14, porque ele falou: "Olha aqui, filha, nem todo mundo entende. Deixa o homem carnal julgar, deixa o homem da carne julgar. Ah, é. Você vai estar em obediência". E aí eu relutei de 2023 até 2024. Ali eu passei muita coisa que eu não tinha que passar, por desobediência ao Senhor, sabe. Sim. E ali quando foi em 2024, eu comecei um curso de libertação, né, com a apóstola Larissa Argolo, e foi aonde eu comecei a ver o mundo espiritual de outra forma. Batalha espiritual, libertação, cura interior, eu fui começar a aprender, Sim, a me aprofundar mais. sim. E é ali que eu comecei a entender tudo que eu passei. Eu falei: "Meu Deus, se eu soubesse disso antes, Era mais fácil. ia evitar muita Hum, coisa". meu Deus. Mas o Senhor me jogou no campo de batalha, né, e eu Sim. tive que aprender. Eu me senti como se eu tivesse sido jogada em um rio e falado assim: "Nada", sabe? É, sem saber, né, vai nadar. Não é? Ai, E ai, aí, Jesus. eu me lembro que eu comecei a pregar nas redes sociais em 2024, com muita luta. Após o curso, o Senhor me deu a primeira libertação. E Ele falou assim: "Você vai fazer uma mentoria, você vai criar mentoria, você vai colocar que você faz libertação". Ele me falou. Sim. Tem gente que não faz mentoria de libertação. Eu, hoje em dia, eu dou mentoria de ensino, mas a maioria das mentorias, o que que acontece? A pessoa manifesta. O Espírito Santo, Beleza. ele me ali ele vai me, né, me ensinando, Sim, sim. ele vai tomando total controle da situação. E o que que acontece? Ele me deu uma moça que ela pediu até para eu contar aqui a história dela rapidinho, Sim, pode contar. é a Karine, lá de Recife. Sim. Ele me colocou ela no meu caminho pra eu me senti desesperada no início, quando eu peguei o caso dela. Eu falei: "Senhor, Foi pesada? eu vou morrer". Meu Deus. Eu falei: "Eu não tô pronta, eu não tô preparada", e o Senhor: "Tá sim, você tá preparada sim". E aí, a Karine, ela tinha muitas legiões dentro dela, porque a mãe dela consagrou ela pra rainha dos céus na infância. A mãe dela consagrou o cabelo dela, a mãe dela consagrou o ventre dela, o útero dela. Ela era consagrada aos demônios da cabeça aos pés. Meu Deus. E quando eu fiz a primeira mentoria com ela, no mapeamento espiritual dela que eu fiz, que eu faço antes um mapeamento para saber qual é o grau, eu já Sim. entrei em desespero. Mas eu não demonstrei, sabe? Eu falei: Não, nem "Senhor, pode, né, tá em total demonstrar. controle, Senhor, em nome de Jesus, o demônio pode matar ela na mentoria. O Senhor sabe o que o Senhor tá fazendo, porque o demônio ele se você não souber o que você tá fazendo ali, o demônio ele pode matar a pessoa, né?". Só que eu coloquei na mão do Senhor. Eu falei: "Não sou eu, é o Senhor quem vai fazer". Então, a partir daquele momento, a primeira manifestação dela foi terrível. O demônio ele ria de mim, ele debochava de mim, porque eu ainda não sabia direito o que eu estava fazendo. Sim. E eu me lembro que eu tirei umas 3 legiões dela ali, através do nome de Jesus, que eu já tinha autoridade. Sim. Já orava de madrugada, já jejuava, já lia a palavra. Sim. Eu já tô na 4ª vez lendo a Bíblia inteira, pra honra e glória do Senhor. Ah, glória. Eu leio com as crianças à noite, Sim. e o dia que eu não leio, eles me cobram, né, porque a gente deve ensinar e não somente falar o que eles devem fazer. Isso. Então eu deixo eles me verem orando, jejuando, meu mais velho já jejua comigo todo sábado. E eles veem eu lendo a Bíblia e leem comigo, 3 capítulos por dia. E ali, o demônio sabia que eu não estava ainda, né, preparada, e eu falei: "Olha aqui, sem gracinha, em nome de Jesus você tem que sair". Eu me lembro que saíram umas 3 legiões, mas ela ainda continuou manifestando. Meu Deus. E eu pedi ao Senhor estratégia, e as mentorias dela duraram de setembro até janeiro. Hum. Ela estava 3 anos caindo na igreja, 3 anos
caindo possessa. Meu Deus. E mesmo assim o Senhor usava ela na obra. Ele mandava ela fazer a obra e ela ia fazer. E caía possessa, fazendo a obra. E as Meu pessoas começaram até a caluniar ela, sabe? Pensando que ela não estava em Deus, né, não estava Que ela ainda não estava liberta, só que era o próprio Deus que mandava ela ir. Porque o Senhor falou comigo, eu mando ela ir fazer a minha obra. Porque através da cura que ela dá para alguém, eu vou trabalhando na vida dela. Através da libertação que ela faz em alguém, eu liberto ela. E a partir dali, eu comecei a pedir estratégia para o Senhor, entrei em desespero. Eu falei, Senhor, e o que o Senhor queria me mostrar? Que não era eu ali que ia fazer. Porque eu me senti tão pequena na frente daqueles demônios, daquelas legiões, que o Senhor ele queria me mostrar, sou eu, filha. Não tem pra ninguém. Quando eu entro na batalha, não tem demônio, não tem principado, não tem potestade. Porque não é você. Ali eu vi o poder do Deus dos exércitos. Eu vi o poder dele tremendamente. Porque quando foi em janeiro, eu comecei em setembro, né, até janeiro, eu comecei a fazer jejum de 40 dias. Eu entrei em jejum de 40 dias pela vida dela, até 2 horas da tarde. Eu me coloquei na brecha. Eu falei, enquanto esse demônio não sair totalmente da vida dela, né, os demônios não pararem de manifestar nela, eu não paro. Né? E o Sim. demônio ele começou a me xingar nas mentorias, porque ele via que eu não ia desistir dela. E é isso que a gente precisa hoje em dia. Não é? Várias pessoas tinham largado ela, sabe? Desistiram dela, A né? luta era tão grande, Sim. mas tão grande, que as pessoas, quando manifestava, ele tirava tochas de cabelo dela. Ai, Ele machucava ela. machucava. E comigo na mentoria ele não fazia nada. Ele ficava, obedecia a todo comando através do nome de Jesus. Sim. E ali eu desesperada, mas plena, demonstrando segurança. Sim, pra pessoa ali, Dentro de né, mim eu sim. tava gritando, né. Eu tava: "Ai meu Deus, me ajuda". Mas aí eu comecei a chorar, eu ajoelhava 3 da manhã e eu fiz 50 madrugadas, fiz 40, jejum, Sim. né, dia de jejum. Sim. E eu senti que ali o meu chamado foi desbloqueado. Porque o Senhor me revelou que quando Jesus ele tá no deserto 40 dias, ele começa a ser tentado pelo diabo. É. E foi isso que aconteceu comigo, eu falei: "Eu vou fazer um profético, eu vou fazer 40". Quando eu fiz 40 dias, eu me lembro que a batalha foi demais pra eu desistir dela, sabe. E ali o Senhor falou: "Esses 40 vai ativar o seu chamado". Porque o 40 dias de jejum, ele vai ativar o seu chamado, ele é profético. Jesus após os 40 dias de jejum, ele sai do deserto com